Vamos à entrevista de hoje do Pergunte ao Doutor. Esclarecimentos médicos ajudando vocês e a gente também aqui, não é? Com os esclarecimentos a prevenir, né? Muitas situações aí que são preveníveis e que amanhã podem se converter em doenças. Por exemplo, você talvez já tenha ouvido falar, ou talvez não, mas falam numa tal de luz azul que é emitida pelas telas de celulares, de notebooks, talvez até de TV, não sei, as telas. E isso, dada a grande exposição, o brasileiro é campeão no uso de celular, por exemplo, no mundo, e essa exposição demasiada aí pode resultar em doenças. É por isso que a gente traz ao programa aqui o oftalmologista Dr. Luiz Fernando Pinotti para falar sobre isso. Bom dia, doutor. Bom dia a todos, eu agradeço a oportunidade. Então, o que existe, né, Lércio, é o seguinte: existe uma faixa de onda de luz visível, né? E uma porção dessa faixa de onda, chamada das cores frias, né? Indo para o azul e depois o ultravioleta, já sai do espectro de luz visível, ele tem uma porção que é agressiva para o nosso olho, né? Existe uma parte da luz azul que é benéfica, inclusive ela é importante ali para o estímulo da produção de serotonina, de certos hormônios que nosso corpo ele está exposto ao longo do dia, né? Que é importante para a gente ficar antenado, ligado, ter energia, né? Isso estimula uma série de substâncias do nosso corpo. Então, dentro daquele ciclo ao longo do dia, o chamado ciclo circadiano, é importante para a gente ter esse contato com a luz do mundo lá fora, a luz solar, tudo isso é importante. Quando a gente fica dentro de um ambiente fechado, e especialmente nessa dinâmica que o senhor colocou muito bem, as telas hoje, o celular, principalmente o celular e computador e os tablets, existe nessas telas a emissão também de uma parte de uma frequência de luz azul, né? Uma componente indo mais para o tal do violeta, que ele se mostra agressivo, né? A questão do quanto pode influenciar a questão do sono é uma questão que ainda é polêmica. Tem trabalhos que falam que vai atrapalhar, por exemplo, à noite, a criança, o jovem, o adolescente, horas e horas na frente de tela, período da noite. Isso inclusive pode estar atrapalhando o relaxamento e ter um sono. É uma parte polêmica, tem trabalhos falando uma coisa, é uma área que ainda unanimidade nessa parte, questão do sono, tá? Do sono, né? Do sono, interferir, poder ter um descanso adequado e tal. Mas com relação às estruturas oculares, a afetar o cristalino, afetar a porção posterior. Relembrando rapidinho, né? O nosso olho é que nem uma máquina fotográfica. Tem um sistema de lentes e na frente tem um filme, né? O pessoal que é mais antigo vai lembrar, a gente pegava aquelas máquinas fotográficas, abria, vinha um cilindrinho, colocava lá um filme que ficava protegido dentro desse cilindro, você colocava, tirava a foto e depois, se porventura aquela máquina abria, aquele filme ficava exposto, perdia, estragava tudo, velava, né, tal. Então nosso olho, né, é uma inspiração. Deus, quando criou o olho humano, pegou lá uma máquina fotográfica que já é filmadora, tem foco automático, é um negócio assim maravilhoso. Se for parar para pensar, o negócio é maravilhoso. Só que o que acontece? Esse sistema de lentes e o filme tem algumas proteções naturais. Só que nesse abuso, essa extrapolação do uso e a exposição pode se mostrar lesivo. Então, você tem uma lente que tenha esse filtro, realmente se mostra interessante. Agora, é importante a gente colocar que muitos dos equipamentos mais atuais, seja o notebook, o celular, eles já têm um sistema que você pode ir lá ativar. Muitas vezes já está ativado. É mesmo? Exatamente. Então, tipo assim... O meu celular pode ter isso? Tem. Então, você precisa ir lá procurar nas funções e tudo mais. Até... Mas não vai estar com esse nome de tela azul aqui.
Tem lá um sistema, lá vai estar sistema de filtragem, depende do fabricante, você precisa ir lá dar uma olhadinha, tudo, mas você pesquisar lá no fabricante ou nas atualizações, você vai ter ali as coisas. Ah, mas é bom saber disso, eu não sabia. Então, tipo assim, a ideia de você ter, inclusive tem algumas pessoas que trabalham, estudam, né, com telas, né, trabalham o dia inteiro, vai fazer um curso, independente da dinâmica de vida. Tem gente que usa o óculos 100 grau, só para ter a questão de você ter o sistema de filtro. O que não é errado, muito pelo contrário, é uma coisa a mais. Eu posso ativar o sistema de filtro e usar também. A mesma LED, as lâmpadas fluorescentes também tem emissão, né, nessa frequência. As lâmpadas também, doutor? Também tem. Tanto é que você vai conversar com o pessoal da Dermato, né? Questão de mancha de pele, pessoal que fica em ambiente fechado, não fica tanto no sol, mas vai ter mancha, tudo mais. Eu sou um exemplo disso aí, né? Quanta coisa que a ciência já descobriu de bom, né? Mas assim, voltando à questão da luz azul aí. Um outro negócio que é bem interessante aí, a questão desse extrapolamento de tempo em telas, só para a gente conversar. A pessoa tem essa dinâmica de vida, trabalho, estudo, então a gente tem um momento de estar tendo uma atividade em ambiente aberto. Eu vou andar com o meu cachorro, vou andar com a minha bicicleta, vou fazer a minha caminhada. Assim, isso é uma coisa de implementar na rotina das pessoas no dia a dia. Isso vai melhorar, relaxar a musculatura do olhinho, vai trazer uma série de benefícios na parte circulatória, a questão da higiene mental, né? E a questão, muitas vezes você também andando no ambiente aberto, entra a questão você ter contato com o verde, né? O verde tem um efeito relaxante, tem uma série de benefícios aí. Doutor, tá? A gente traz tantos médicos aqui, especialistas nas mais diferentes ramos da medicina, né? E é interessante que todos eles, seria até normal dizer a você que um cardiologista dissesse isso aqui, vamos lá, que tem uma relação direta que até o leigo sabe mensurar, né? Quanto a atividade física é bom, ele fala. Agora, até um oftalmologista. Quer dizer, nós vamos vendo aqui que a atividade física hoje, nessa vida moderna, é o que mais tem feito bem para quem pratica e falta para aqueles que não praticam. Quer dizer, ela é fundamental, né? Olha, a coisa é tão violenta, só pra gente pegar aqui. Vamos voltar àquela história do desenho do nosso olho. Tem as lentes, no fundo tem um filme. Esse filme, a tal da retina, ela tá em cima de um colchão. Se a gente fizer um colchão do quê? De vasos, né? Chamada coroide. Se a gente fizer uma proporção, seria uma espessura de uma folhazinha, né, de sulfite, e a parte de trás, onde é a tal da coroide, seria uma lista telefônica daquelas da cidade de São Paulo. Só para entender a proporção. Grossa. Extremamente. Então é um novelo de vasos. E qual que é o papel desses vasos? Alimentar esse filme. Então, essa questão da atividade física, a gente trabalhar com a parte circulatória, a caminhada, eu vou fazer a minha hidroginástica, não, eu vou fazer a minha bicicleta, né? A vantagem de você ter essa atividade no ambiente externo, melhora a oxigenação, a questão você tem uma série de benefícios, mesmo na questão psicológica, a pessoa relaxa, esfria a cabeça, está andando, vê o cachorrinho, vê lá o pássaro passando, você faz uma higiene mental, você escapa daquela... E sai desse mundo cibernético, né? Exatamente. Sabe que é interessante? Se você não anda, não caminha, faça isso. Eu faço meu caminho todos os dias, há anos. Nas pouquíssimas vezes que por alguma razão eu vim a pé, eu vi tantos detalhes que eu nunca tinha visto no caminho. É uma árvore, uma planta, é uma casa, não sei, que eu passo ali todo dia e não veria dirigindo. Quer dizer, até nesse sentido, né, Adalberto? Verdade, Décio, verdade. A gente acaba quando dirige, a atenção sempre focada na frente, a gente acaba de ver muitas coisas bonitas que nós temos na cidade aqui, por exemplo, coisas boas, mudanças. O doutor falava aí, Décio, acompanhando pela internet, essas ondas de raios que a gente recebe, me corrija se não for dessa maneira, doutor,
Até passei para o Felipe para o Ruel uma ilustração que fala a respeito da luz azul e outras luzes também, chamado ondas de rádio, micro-ondas, infravermelhos, luz visíveis, ultravioleta, raio-x, raios gama, tudo isso a gente tem na visão, doutor? Tudo isso está no ambiente, né? Existe essa faixa chamada luz visível, mas existe um espectro que está fora, né? Então, nosso olho não vê. Outros animais conseguem ver um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? O que vai definir essa capacidade, né? Dentro daquele filme que a gente estava comentando, existem dois tipos de chamados fotorreceptores, né? São as células que recebem estímulo de luz e eles têm a capacidade de transformar isso num estímulo elétrico que vai pelo neurônio lá, né? Pelo nervinho, vai levar lá pro nosso cérebro. Nosso cérebro tem uma área lá que é como se fosse uma placa de vídeo do computador, né? Até isso, Deus quando criou já tinha bolado isso lá na frente. E aí o que acontece? Existe um tipo que é chamado os cones e os bastonetes. O bastonete ele vai pegar o tom branco, cinza, as cores, né, do branco até o preto. E são os bastonetes. E os cones vai pegar a parte da luz colorida ali e tudo mais, né? Aí tem algumas populações, algumas pessoas que têm uma deficiência, um subtipo desses cones, né? O que acaba acontecendo? Ele não consegue ver direito os tons vermelho, o outro é o tom verde, né? E aí entra no tal dos daltonismos e tudo mais. Mas existe um grupo, uma faixa, a grande maioria, que tem um espectro assim, chamado de luz visível, a população, entre aspas, normal. Só que tem toda uma faixa que a gente não vê. Aí é onde começam a entrar outras frequências de onda, né? Que algumas não são nocivas, mas, por exemplo, um gama, raio gama e tudo mais, aí já começa a entrar em situações que, em um excesso, um determinada... não só a quantidade, mas o tempo de exposição, ela pode se mostrar lesiva, né? Então, assim, não é somente a intensidade, mas a intensidade e a questão do tempo de exposição. Tudo isso daí, por isso que é importante a gente ter um equilíbrio nas coisas, né? Ter um pouquinho de tempo, eu vou estudar, legal. Eu posso ter alguma coisa impressa, eu acho que é interessante, eu acho que é uma coisa um pouquinho mais fácil. Eu ainda sou de uma geração em que o grande volume de material era tudo impresso, né? Era o livro, era uma apostila, a gente fazia xerox e tal. A geração mais nova, aí o pessoal está indo direto para as telas, né? Só que o desconforto que essas telas geram é muito palpável, né? O tipo de queixa que chega no dia a dia, é o que a gente via lá no final dos anos 90, os anos de 2000 até 2010, e de 2015 para cá você vê assim, uma extrapolação, um aumento do desconforto em relação a essas novas telas, esse novo sistema, não só de mídia, mas mesmo material para ler e tudo mais. Tem muita gente que gosta dos e-books. Eu não acho que é errado, não. Mas assim, eu sou um dos caras ainda que eu gosto de ter o livro, de sentir na mão. Eu vou lá, eu gosto de virar, sentir a página. Acho que é questão cultural de cada um, a gente tem de respeitar. Então, vou ficar nas mídias digitais? Joia, beleza. Mas a gente vai fazer de uma forma equilibrada, né? Sem extrapolar. E a gente ter momentos para poder ter um equilíbrio, então, digamos, contrabalançar. Eu tenho de trabalhar 6, 8 horas. Eu ainda tenho de fazer um estudo, fico mais 3 horas, 4 horas. Então, no tempo restante, eu preciso descansar, eu preciso dormir. A questão do sono ela é fundamental para a gente poder não só recuperar, mas para quem está estudando, inclusive para poder assimilar. Se você não tem um sono adequado, não adianta ficar lendo, estudando, aquilo que você aprendeu, aquilo que você estudou, ele não vai ser assimilado. Então o nosso cérebro ele precisa ter um tempo para receber a informação, ele processar, e esse processamento muitas vezes é na hora ali do sono. Então se a pessoa não tem um sono adequado, um sono agitado, ou uma redução do tempo, a queixa que o pessoal chega lá e fala: eu estudo, não aprendo nada. Vai ver o que está acontecendo, né? É a alimentação, é o sono, como é que é a qualidade desse sono, tudo isso precisa ser posto, né? Aí a gente precisa trazer essa questão do equilíbrio no dia a dia, né? Eu acho que são
tecnologias novas estão chegando, mas a gente precisa saber usar de uma forma mais inteligente, uma forma mais equilibrada, né? Até a água é fundamental para a nossa vida. Em excesso ela pode fazer mal, né? A falta faz um estrago, mas o excesso também faz mal. Então a gente precisa ter um equilíbrio nas coisas, né? Na palavra, na Bíblia fala, né, que ao longo do dia precisa ter um pouquinho, precisa ter um equilíbrio para cada coisa. É a hora do trabalho, é a hora do estudo, é a hora da diversão. Você precisa ter atenção, contato com as outras pessoas, né? Tem gente que se isola nesse mundo digital, né? E vive num mundo paralelo aí, né? Hoje a questão aí das mídias, o pessoal se insere naquilo, né? Tem gente quase que se mata dentro das mídias digitais aí, né? No dia a dia você encontra a pessoa um anjo, né? Conversa, tudo mais. De repente ali dentro de uma plataforma parece que você tá conversando com o capeta ali, né? Mas talvez seja um momento que ela jogue, ela realmente mostre o que está lá dentro dela, não sei, é uma coisa para a gente fazer uma análise, inclusive na esfera psicológica aí, né? Tem um pessoal, tinha um desenho animado lá dos anos 60, lá do Pateta, era um cara todo simpático, quando ele entra no carro ele se transforma, ele vira um monstro, né? Tudo, mas dentro do carro ele quase que atropela todo mundo, né? E sai do carro ele volta aquela pessoa calma, tranquila. Eu acho que talvez os momentos em que a pessoa se mostra, talvez seja hoje nessas plataformas aí, né? Não sei, uma coisa para a gente fazer uma análise. Mas voltando ao que o senhor está colocando ali, essa questão da gente estar tendo tempo, usar mecanismos de proteção. Da mesma forma, entrei no carro, tem que pôr o cinto de segurança, isso é fundamental, é lei aí, desde aí do final do começo dos anos 90, né, para evitar um monte de problema. Então, a questão, de repente, você tem ativar lá o sistema de filtro de luz azul, você tem um óculos que tenha esse filtro, né? Ah, mas é redundante. Não, para pensar um pouquinho. Eu tenho ali o airbag do carro, eu vou botar o cinto, vou conduzir o carro de uma forma sensata, tem os limites de velocidade, tem a sinalização. Então são recursos que tem. Se a gente puder usar para o nosso benefício, é melhor. Eu tenho o celular, eu tenho o bendito do computador, eu tenho o tablet, eu tenho lá a função lá, posso mexer lá e ajustar lá para o filtro, para a luz azul, e ainda tenho um óculos que vai me trazer essa proteção. Se a gente puder somar coisas que vão te trazer conforto, joia, né? Acho que entra um pouquinho na realidade de cada um, o recurso, inclusive o recurso econômico, né? Tudo isso, falar que ele não tem custo, não é mentira, tem sim. Tem coisa que já vem agregada no equipamento, mas tem coisa que vai demandar o pessoal ir lá fazer uma aquisição. Por isso que volto a colocar essa questão do equilíbrio, né? Eu não tenho como botar esse filtro nesse momento. Beleza, então vamos fazer de uma forma equilibrada, sem extrapolar o tempo do uso. Uma coisa que eu falo muito para o pessoal, né, no dia a dia lá, você tem um bendito celular lá, recebe uma videoaula, beleza, joga aquela informação de uma videoaula, eu quero assistir um filme, joga numa tela de um computador, fica um pouquinho mais afastado, aí uma Smart TV, faz o paralelo, joga aquela informação na tela da televisão que fica uma distância maior, né? Eu acho que você se resguarda, a coisa fica equilibrada, todo mundo fica mais feliz. Desculpa. Imagina, doutor, é importante passar essas informações para todos que estão ouvindo a gente nesse exato momento, acompanhando também pela TV. Agora, doutor, a gente vê que vai avançando, né? As coisas vão mudando. Antigamente a gente tinha uma TV só em casa, depois começou a ter uma TV no quarto, além do quarto tem a TV na cozinha também. Aí já não é mais a TV, hoje a gente tem já o computador, tem o celular, é quase que o dia inteiro no celular. Daí o senhor acabou falando de tempo que a gente tem que se afastar da tela para poder dar um descanso para a visão também. Doutor, com essa evolução dos computadores, dos celulares, o senhor que atende diariamente muitos pacientes, isso tem diminuído o tempo que a gente tem de visão? Porque geralmente a gente já sabe que depois dos 40 a visão começa já a dar uns piripaque ali, a gente começa já a não enxergar muito de longe ou de perto, tem que procurar um profissional e está usando óculos. Ainda é nessa faixa dos 40 ou depois que veio toda essa tecnologia tem diminuído a idade? O que a gente precisa entender é o seguinte, né? Tem algumas fases do desenvolvimento da visão, tá? E esse desenho da lente que a gente estava conversando, tem lá o sistema de lente e no fundo tem um filme. Esse sistema de lentes ele vai jogar
a imagem em cima do filme. Quando cai bonitinho ali em cima, é a chamada visão emétrope. O que é isso? Ele não tem vício de refracional, não tem grau, joia. Tá? Só que a grande maioria da nossa população, né, hoje é estimado em 60% a 70% da população adulta, ainda é o chamado hipermétrope. O que quer dizer isso? Em vez da imagem cair bonitinha lá em cima do filme, ela acaba caindo um pouquinho para trás. E nessa dinâmica hoje de tela, quando eu fico horas e horas, né, uma tela que esteja lá 30, 40, 50 centímetros, o que acontece? Eu vou exigir, no caso do paciente hipermétrope, um esforço maior, que eu vou ter de trazer aquela imagem que está caída um pouquinho para trás, para dar o foco, ela vai ter que ser puxada em cima do filme, né, para poder dar a imagem, joia. Só que isso demanda um esforço muscular, é um sistema de músculos que deformam uma lente dentro do nosso olho para dar o foco. Beleza. Se eu fico lá 15, 20 minutos, eu estou dirigindo, eu estou olhando ali uma nota fiscal, vou ver um papel, vou no mercado, beleza, passa muito, muito tranquilo. Só que a partir do momento que eu fico ali horas, a manhã inteira, uma tarde inteira, esse esforço se torna muito mais complicado. Então o que acontece? Com esse advento de telas, empurrando para uma grande parte da sociedade ali, forçando a visão de perto, você vê que a necessidade de uma correção está vindo antes, né? O que acaba acontecendo? Como é uma boa parte da população, a pessoa que trabalha, não necessariamente numa tela, mas a costureira vai começar a forçar um pouquinho, vai ter uma dificuldade ali para trabalhar, passar a linha na agulha. O menino que trabalha na indústria, ele vai ver uma medida, vai fazer um cálculo, tem uns equipamentos lá que fazem as medidas de precisão, ele vai fazer um ajuste lá de um equipamento de um torno, tudo isso exige muito essa visão para perto, e aí acaba tendo uma demanda cada vez maior, aí você fazer uma correção para dar um conforto, para facilitar. O pessoal fala assim, esse aqui é o óculos de descanso. Eu brinco assim, né? O óculos de descanso eu vou usar para dormir, eu vou descansar, vou pôr meu óculos para dormir. Seria, na verdade, um óculos para a gente não forçar, não ficar carregando um peso que eu não tenho de carregar. Eu colocando aquilo vai me trazer um conforto. Eu brinco no dia a dia, ela fala assim, a pessoa gosta de correr, ela vai daqui até Silvânia correndo, joia. Se eu coloco o óculos, ele vai fazer o papel da bicicleta. Eu vou fazer o esforço, eu vou fazer o deslocamento, só que de uma forma mais confortável, mais rápida, vai me trazer uma série de benefícios. O fato de eu usar a bicicleta, quer dizer que eu não vou mais poder correr? Não, uma coisa não quer dizer outra. Eu posso continuar correndo e ainda tenho a capacidade de andar com a bicicleta. A vantagem desses óculos que corrigem essa questão da hipermetropia, que é a grande maioria da nossa população, vai trazer esse benefício. Aí entra uma questão de estética, tem gente que se sente bem, aí o outro lá fica incomodado, fala assim, nossa, você tá parecendo aqueles nerds, né? Aquele menininho que fica lá levando a maçãzinha para a professora todo dia, né? Tem um outro lado aí que cada um sabe o que se sente melhor, né? Qual que é o custo e o benefício, né? Não se preocupe muito em decepcionar as pessoas, não. Seja feliz, viu? Porque nem sempre a gente vai agradar mesmo, né? Ficar preocupado com o que os outros acham, deixam de achar, você não faz nada no mundo. Eu falei aqui outro dia, e até uma história que diz que teve um concurso de sósias do Charlie Chaplin, na época que ele estava no auge da carreira no cinema, tá? Era um concurso de sósia, quem seria o melhor sósia, ou seja, a pessoa que mais se parecesse com ele, nos gestos e tudo, na representação. Era um concurso. E ele, então, se inscreveu e foi vestido de Chaplin, como se fosse só um simples participante. Ele ficou em terceiro. Quer dizer, nem ele conseguiu provar que ele era ele mesmo, né? Então, não se preocupe muito com os outros, não, porque senão fica difícil, viu? 8h14, pergunta do ouvinte aí pelo WhatsApp. A Lucineia Domingues. Bom dia a todos. Gostaria de fazer uma pergunta. Doutor, a minha filha passa em frente, trabalha o dia inteiro na frente do computador, vive com crise de enxaqueca. Seria possível isso ser a falta de óculos? Bom dia, Lucineia. É o seguinte, a enxaqueca precisa ser estudada, ser vista, né?
a questão do esforço visual, ele pode funcionar como um dos mecanismos, um dos gatilhos para desencadear a enxaqueca, né? Precisa ser visto a parte hormonal, né? Especialmente as meninas, a questão do ciclo, né? Os hormônios alteram. Hoje está mais que comprovado que isso é um dos principais gatilhos, né? Para desencadear as crises de enxaqueca. A questão da alimentação, né? Tem gente que é o chocolate, é o refrigerante, as bebidas com cafeína, que não necessariamente só o café, os chás, as colas da vida, os refrigerantes colas da vida, né? Precisa ser visto. Tem certos guaranás que também tem uma quantidade grande de cafeína, precisa ser visto, né? Então são vários os mecanismos que podem desencadear a história da enxaqueca. E muitas vezes a pessoa já tem a enxaqueca juntando com aquele esforço. Lembra que a gente estava comentando lá, por exemplo, do hipermétrio, porque ele vai ficar carregando, fazendo esforço. Imagina que você já está com o corpo ruim, você vai fazer um esforço a mais, né? Isso pode ser um fator até de piora do quadro. Precisa ser visto, né? Precisa ser olhado passar num colega aí, dar uma olhadinha, ver, olha, tem um vício refracional, equilibrou, ver a questão da alimentação, né? Então, assim, normalmente os quadros de enxaqueca se afastou, os problemas oftalmológicos, tem alguns colegas da própria oftalmologia que já entram em algum tratamento, já pedem algum exame, tem alguns colegas que pedem para passar uma avaliação com o neurologista. Precisa ser um pouquinho mais esmiuçado, dada uma olhadinha. Não é uma coisa, não necessariamente está amarrado. Pode ser um fator para desencadear. Precisa ser olhado um pouquinho melhor o caso aí. É isso. Alguma pergunta pendente? Só uma pergunta aqui da Maria Mariotto. Maria Ela pergunta Mariotto. o seguinte, doutor. Qual o período que deve se desligar todas as telas antes de dormir? Se existe um horário? O que tem se falado muito é o seguinte, né? Assim, eu quero deitar por volta das 10 horas. Se você puder ali, depois das 16 horas, vamos um pouquinho antes até das telas, né? Eu segurar o bendito do café, eu segurar coisas que eu vou estar me estimulando, né? Tudo mais. Chegou ali por volta das 19 horas, jantou, comeu alguma coisa, para não chegar com a barrigona cheia lá, né? Vai deitar lá, jantou 15 minutos, meia hora depois de deitar, acho que não é benéfico para ninguém, né? Vamos evitar os problemas de refluxo e tudo mais. E a questão das telas, o que tem se colocado é o seguinte, entra um pouquinho aí que conteúdo que você vai estar tendo, não é somente a tela em si. Além da questão da luz azul que poderia estar estimulando ali a reduzir a produção de melatonina que interfere no sono. Então o que é sugerido, assim, se puder dar uma reduzida, especialmente o tablet, o celular, eu quero dormir às 22, então a partir das 21 dá uma cortadinha. Mas eu quero assistir minha televisão, fica uma distância maior, uma coisa não é tão problemática, mas se a gente puder já fazer uma retirada aí nesses últimos 40 minutos, uma hora antes, é um negócio que é interessante. Se olhar um recado rápido é uma história, mas a gente fica lá horas ali, preso ali. Eu estou falando uma coisa que, assim, o que seria o ideal, mas se eu te falar que muitas vezes minha esposa mesmo fala assim, desliga esse bendito celular, às vezes é o horário que sobra para poder estar dando uma olhadinha, responder uma mensagem e tudo mais, né? Então, assim, eu não posso falar que eu também não peco nisso daí, tá? Mas a dinâmica do dia a dia nos impõe algumas situações aí. Mas se a gente puder tentar se regrar, puder afastar, e certos conteúdos, mesmo de televisão, coisa que você vai ver que vai agitar ou não vai trazer uma coisa muito construtiva, não que a gente vai ficar alienado do mundo, acho que não é por aí, mas dá uma filtrada ali, dá uma segurada, né? Não sei se está respondendo. Tá, perfeito. Obrigado, doutor, pela presença, viu? Daqui para frente, atenção para esses conhecimentos que a gente ganhou nesse programa, graças à participação aqui do doutor Luiz Fernando Pinotti, oftalmologista, que possibilitou aprendermos um pouco mais. Muito obrigado, doutor, e um bom dia. Eu que agradeço muito pela oportunidade. Um bom dia para todos, ótimo fim de semana. Bom dia, bom dia.